Boas-vindas, viajantes das galáxias. Vocês acabam de aterrissar em mais um episódio do Código 42, o podcast que busca as respostas para as questões mais fundamentais da vida e do universo de quem pilota o seu próprio negócio. Eu sou a Mirna. Eu sou o Cris. E você está convidado a pegar uma carona nesse próximo papo. Aperta o cinto e não entre em pânico. Vem cá, tá preparado para ficar cara a cara com um advogado especialista em mercado digital? Então pega papel e caneta, porque esse vídeo promete. O convidado de hoje é empresário, mentor e advogado do Novo Mercado, a maior escola de marketing digital do país. Além disso, é pai do Bento, marido da Carol, e nas horas vagas ele ainda se aventura como muso fitness. E é para falar sobre como o direito encontra o universo dos negócios digitais que a gente recebe ele, Danilo Oliveira. Muito obrigado, pessoal, pelo convite. Obrigado, Mirna. Obrigado, Cris. Estou muito feliz e lisonjeado por estar fazendo parte aqui do podcast de vocês e vamos falar muito sobre direito, mercado digital e do que vocês quiserem saber. Seja mais do que bem-vindo. Estamos empolgados e, sim, temos uma lista de coisas que a gente já quer perguntar. Maravilha. Mas, antes da gente efetivamente entrar no tema que a gente veio aqui falar nesse episódio, conta pra galera que tá te assistindo como é que você resolveu virar especialista em mercado digital. Não me parece ser uma coisa tão óbvia para um advogado seguir. Não é nada óbvio. Até por conta do tamanho, né, desse mercado, do tempo que ele está existindo. Eu comecei no mercado digital em 2017, mais precisamente. Eu tenho um colega, amigo de faculdade, o Ícaro de Carvalho, né? Muitos conhecem, ele é dono do Novo Mercado, fundador da escola. Nós estudávamos juntos na faculdade, fazíamos direito. E lá no finalzinho da faculdade, no 4º ano, ele resolveu desistir. Né? Desistiu da faculdade para tocar os seus projetos. Eu fui um dos que falou para ele, poxa, cara, não desiste. Mas ainda bem que ele não me ouviu. Ainda bem que ele não seguiu esse conselho. Exatamente. Hoje faz todo sentido. Lá naquele momento é difícil, né? Mas isso só engrandece mais o resultado que ele teve hoje. E assim que ele saiu, começou todos os projetos dele. E em 2017 ele me convidou, me pediu, na verdade, para fazer os primeiros contratos lá do Novo Mercado. Contratos que ele ia entregar para os clientes, né, da empresa. Os alunos. Contratos de prestação de serviço de coprodução, de design, de gestor de tráfego. E aí eu comecei a conhecer mais, acompanhar, eu já o acompanhava, né, há muito tempo, mas eu comecei a entender um pouco melhor o que era esse mercado, o tamanho desse mercado. Bom, continuamos prestando serviços para a empresa, né, à medida que a empresa foi crescendo, os serviços jurídicos, as demandas aumentavam também. E lá para os idos de 2021, 2022, eu resolvi, de fato, mudar toda a trajetória do meu escritório, né, para a área do mercado digital. Então, hoje nós atuamos exclusivamente no mercado digital. Atendemos um Novo Mercado, né, como a Mirna comentou, e outras empresas também, outros grandes players aí desse mercado. Então, foi assim que a trajetória começou. Legal. E dentro desse universo do direito, hoje, por ser algo que o mercado digital está em alta, todo mundo, de alguma forma, está inserido na internet. Você tem alguma informação se, de alguma forma, isso também está inserido na formação do advogado? Porque você é mentor de outros advogados. Como é que você pega esses advogados? Isso já está na formação? Não está? É uma coisa extra? Como é que funciona esse bastidor? Não, ele não está, Mirna. E é um ponto que muitas faculdades de direito falham, né? A minha também falhou. Talvez em algum momento a gente tenha tido essas informações, mas certamente foi de forma muito incipiente, né? Muito superficial, de que você, como advogado, independente da área que você atua, você precisa entender muito bem do business do teu cliente. Porque é entendendo, eu sempre falo essa frase, é entendendo os problemas que ele tem que você consegue identificar soluções e aplicar nos contratos, nas consultorias que você dá. E aplicando essas soluções, você de fato consegue resolver o problema dele e aí sim o teu serviço ele é bem avaliado. Uhum. Ao passo que se você não consegue enxergar esses problemas, não consegue a partir disso trazer soluções, de nada o teu serviço foi pro teu cliente, né? Não foi benéfico. Então, é um trabalho que a gente precisa ter em qualquer área. Eu sempre brinco, se você for trabalhar com franquia, loja de bolsas, cara, você tem que entender
O que teu cliente faz? Quais são as dores? O que pega no dia a dia do trabalho dele? Para você conseguir entregar o melhor serviço possível. E com o mercado digital não é diferente. Você precisa entender as nuances desse mercado, o que acontece, né? Qual a relação entre um coprodutor, um especialista, né? Qual a relação entre um gestor de tráfego com o lançamento que ele está fazendo, quais são os problemas que acontecem ali. É a partir dessa compreensão, desse entendimento de como o mercado funciona e como ele se interrelaciona, que a gente consegue trazer solução, né? Aplicar o direito ao mercado. Então, na faculdade, a gente vê isso de forma muito superficial. E a partir do momento que eu conheci o mercado digital, eu entendi que eu precisava fazer isso. Eu precisava entender os meandros ali do mercado. O que é CPL, o que é CAC, o que é LTV. Né? A gente vê muito isso no mercado de startups também. Então, eu preciso conhecer a gestão do negócio, como faz. Porque assim, eu vou conseguir conversar com você de igual para igual. O cara ele vai olhar para mim e vai falar, cara, olha, esse advogado, ele conhece, ele sabe do que ele está falando. Ele tem propriedade. E aí sim, eu consigo ser de forma efetiva um agente que, além de um advogado, é um conselheiro do negócio. Porque eu entendo. Então, eu consigo te dar, além de soluções jurídicas, estratégias, eu consigo te auxiliar, muitas vezes, na gestão do negócio, porque eu estou ali naquela área, eu estou trabalhando nesse mercado. E pensando nisso e vendo que existe um gap muito grande disso no mercado digital, eu comecei a produzir conteúdo para advogados que têm interesse em trabalhar no mercado digital. Então, se você quer hoje, você saiu da faculdade, quer trabalhar num mercado novo, quer conhecer mais o mercado digital, eu criei uma formação, que é a formação Mercado Digital para Advogados, que capacita esses profissionais para começar a prestar serviços no mercado digital. E é uma formação completa mesmo, né? Eu tive o privilégio de dar aula nas 2 turmas já que tiveram sobre comunicação, performance e tudo mais. E não é assim, um final de semana, não. É uma formação, literalmente. Exato. E eu quero até aproveitar um gancho e já puxar o Cris junto nessa, porque nós 3 aqui somos especialistas em um nicho. E até já foi muito pauta de bastidor, né, Cris? O quanto é importante você nichar para você realmente se tornar esse especialista, esse conselheiro dentro dos mercados. Eu queria que vocês 2 trouxessem aqui a experiência de vocês de venda, de gestão, de prospecção, pensando nesse nicho mesmo. Olha, a experiência que eu tenho com o mercado, entendendo como ele funciona, me fez buscar sempre estar um passo à frente. Né? O que eu venho fazendo, eu tive até uma conversa esses dias com o JP, nós almoçamos no evento lá do Novo Mercado, o JP da Hotmart, né, o CEO. Eu falei, Jota, me diz se eu estou errado. O mercado digital, eu acredito que ele vai passar por um processo de tradicionalização. Aí ele, no começo, mas em que sentido? De se tornar mais a cara de um mercado tradicional? Eu falei, não, é no sentido de gestão. Ele, puxa, aí eu tô 100% contigo nisso. Porque os empreendimentos, eles começaram de forma muito bootstrapping total, né? O cara, ele pega a câmera ali que ele tem, ele começa a gravar, ele lança um produto, tá mais ou menos, ele vai para a segunda turma, melhora, itera, né? Começa a pegar feedback dos alunos. Então, você começa a melhorar, a efetivamente trazer um resultado, uma entrega mais bacana. Só que a parte de gestão, ela fica muito escanteada, fica muito de lado, né? E isso é um dos trabalhos que a gente faz de auxiliar, como eu disse, na parte jurídica, mas também no que a gente consegue ajudar na parte da gestão. E aí a gente faz todo esse trabalho, né? Eu busco trazer, tanto para os advogados quanto para os nossos clientes, o que eu vejo de horizonte para o mercado digital, no caso. Então, eu busco entender, poxa, para onde a gente está caminhando? Olha, agora eu vejo que nós passaremos por esse processo de tradicionalização. Tudo que está sendo feito no mercado digital já foi feito em algum momento no mercado tradicional. Porque o mercado tradicional, né, das empresas que estão ali no offline, né, que a gente diz, elas, cara, estão há muito tempo, né? Então, muito disso já foi feito, já foi testado, e é um caminho natural para essas empresas do mercado digital se profissionalizarem, terem uma gestão mais efetiva, mais profissional, principalmente com relação à contratação, gestão financeira. Né? Então, esse trabalho eu faço para conseguir fazer com que o cliente tenha um direcionamento. Poxa, olha, agora você precisa criar uma política de compliance no teu negócio. Poxa, mas por que compliance? Porque você tem os seus profissionais ali trabalhando,
E muitos deles trocam, né, de empregos, né, de trabalhos e vão para outras empresas. E vários outros trabalham no mesmo momento em várias empresas. Então, como é que é a transação de informação ali? Você tem NDA com esses caras? Então, isso é muito importante para que a gente consiga, né, as empresas consigam ter segurança no dia a dia da gestão, né, do projeto delas, do negócio delas. Então, esse trabalho eu julgo que ele é essencial. E é aí que você diferencia bons advogados de advogados que, de fato, vão construir um legado no mercado. E para você, Cris, dentro das startups, você percebe que isso também é uma diferenciação? Para quem está assistindo a gente, chegou até esse episódio, não é mesmo? Cris é especialista, é um contador especialista no mundo das startups. Como é que é para você essa experiência? Legal. Eu estava ouvindo o Danilo contar um pouco da história, trazer alguns elementos, e aí eu comparei com a trajetória da Cirrus, né? Porque quando a gente olha para nicho, para mim ela é uma das estratégias em posicionamento. Hoje eu enxergo e vejo assim, mas antigamente a gente só vai executando e fazendo e vai construindo tudo. Quando você olha pro nicho, qual que foi o ponto de virada para mim de trabalhar com nicho em tecnologia? Foi quando eu atendi um cliente, e eu concordo muito com o que o Danilo trouxe de elemento, que todas essas áreas de apoio, seja financeira, jurídica, consultoria, ela não vai ter efeito e aplicação prática se você não entra no negócio. Porque você pode, perdão a palavra, cagar a regra, né, e processos que talvez não se aplicam a ele. Então, nesse olhar, caiu para mim uma startup em 2009. Vai entregando a idade, né? Rapidinho. E eu lembro que lá, em 2009, eu estava me formando ainda, né, naquele ano em contabilidade, empreendendo, né? Como bom empreendedor, a gente vai tocando ali algumas iniciativas. E aí foi o meu primeiro contato com uma startup de tecnologia, com um contrato de investimento, que na época chamava de mútuo conversível. E ali eu falei, cara, esse mundo não é normal em comparação com o que eu aprendi dentro da universidade. Porque era uma empresa com prejuízo ali de R$500 mil, com 1 ano e meio de operação, que tinha uma avaliação pelos investidores aproximadamente de R$7 milhões e estava recebendo um cheque de 550 ou 750 mil para poder tocar a operação. Eu olhei aquilo e falei, tá tudo errado, né? Aprendi errado. Só que assim como o Danilo falou, eu olhei e falei, a gente está falando de um mercado e geralmente a lei e regulação, eles não acompanham a velocidade com que as coisas acontecem, né? E quando eu conversei com o primeiro empreendedor, eu identifiquei essa necessidade. Não é que eles não queriam fazer, é que eles não compreendiam. E aí, na hora que você não compreende a posição de nicho, eu vou explicar para o cara, olha, você é uma startup, você vai passar por fases de investimento. Cada fase de investimento você vai ter algum critério, você tem que se blindar e proteger como empreendedor. Obviamente eu estou falando dessa forma, mas ali é quase pegar e desenhar para o cara. Não, pensa o seguinte, né? Sua empresa é uma casca, né? Cada erro aqui você vai trincando isso. E aí foram elementos que eu entendi que o posicionamento de nicho poderia me dar muita vantagem competitiva. Porque eu precisava adaptar a comunicação, meus processos internos e as tecnologias que eu usava, elas tinham que ter aderência com o público. O pessoal adora um Excel na área financeira, só que todos os clientes usavam Google Sheets. Aí, quando a gente fala de gestão, adoram um papel, um processo, né? Geralmente. Só que eles eram caras digitais. Então, na prática, o que a gente desenhou? Como, hoje eu falo isso de uma forma estruturada, né? Mas, de novo, veio acontecendo. Qual é o canal de interação? Melhor comunicação? Qual o tempo de resposta? O que esse cara responde como ponto de atenção e cuidado em cada elemento da jornada dele? Então, o que o Danilo trouxe aqui, por exemplo, quando ele fala compliance, pode soar estranho para quem não entende esse termo. Só que aí ele veio e trouxe, olha, você tem um freela aqui que trabalha para você e para outros caras que pode, inclusive, ser um concorrente caso você não pode ter controle sobre isso. Como você se assegura que isso aí tá bom ou é adequado para o seu negócio, que pode, obviamente, quebrar, inviabilizar ou sair alguma informação tão relevante. O que a gente faz, né? E aí falando a gente no sentido de estrutura. Eu pego um contexto super complexo e simplifico a comunicação. E a comunicação simplificada não muda o valor ou a relevância. Então, eu gosto muito do posicionamento de nicho porque ele permite isso. Em 2009, eu não era nichado. Eu fiquei de 2009 até 2013 em outro escritório atendendo vários mercados. E é uma confusão do caramba.
Porque imagine eu conversar com vocês aqui um papo estratégico de posicionamento, nicho, mercado, captação de investimento. Aí à tarde eu tinha que atender um cliente que era varejo, que comprava e vendia. E, porra, não tem tempo, leva as notinhas aí no papelzinho de pão e vambora. Exato. E aí a gente, pensando em experiência, o que me levou para o nicho foi pensar na jornada do cliente, experiência e redução de processos ou pontos de interação. O que obviamente se comprovou que também era super complexo, porque hoje eu sou um generalista dentro do meu nicho. Porque quando você fala de startups, eu não entendo só de contabilidade. Por que eu comecei a investir? Igual o Danilo comentou, você tem tanta experiência apoiando os empreendedores, porque ela não é rasa, ela é profunda. Para o Danilo escrever um contrato, por exemplo, muito bem feito, ela tem que ser profundo sobre o modelo de negócio. E quando você faz isso com repetição, você tem uma base de conhecimento tão relevante que, passados 5 anos fazendo isso para múltiplas empresas, você tem a capacidade, obviamente, de ser um estratégico, um consultor para aquele cara. E aí foi isso que aconteceu comigo. Então, na hora que eu me posicionei, eu brinco que eu sou um generalista dentro do nicho, porque eu entendo sobre finanças, sobre os modelos principais de negócio de uma startup, seja ela um SaaS, marketplace, fintech, por aí vai. Eu entendo sobre os elementos de captação, só que eu não sou o especialista que me aprofundou em um único tema. Só que eu brinco que eu navego muito bem. E na função hoje, como eu me considero mais como um advisor, um consultor de negócio, eu consigo saber os elementos ou quem que ele precisa ter em cada ponto. Então, eu sempre falo uma frase, quando eu conto a história da Cirrus, é que o nicho ele não te restringe. Dentro de uma amostra pré-definida de cliente, ele te abre horizontes para a construção do que hoje a gente fala como ecossistema. Então, o que é construção de ecossistemas é tudo que eu ofereço para o meu cliente de forma complementar à jornada dele, mesmo que ele ainda não saiba que ele precisa daquilo. Então, foi dentro desse posicionamento. E eu estava ouvindo o Danilo contar que a trajetória foi muito similar. Então, não olha, eu poderia simplesmente pegar peças jurídicas e replicar isso para todo mundo. O que muda o jogo para qualquer um? Quando eu me aprofundo e entendo de fato o que ele precisa. E tem uma frase que o próprio Ícaro falou bastante, que é o nicho te protege. É exatamente isso. Quando você restringe o teu mercado de atuação, você soltando isso no ar, parece, poxa, faz tanto sentido você estar num mercado tão nichado, tão específico. Pode ser qualquer outro mercado, além do mercado digital, como você comentou, de startups, etc. Mas se você se torna um excelente profissional naquilo e você entende profundamente como aquele mercado funciona, os problemas que o teu cliente tem, quais os pontos de atenção que você precisa ter em contratos, etc., na gestão do teu time no dia a dia, cara, você vai ser super referenciado pelo teu cliente, por outros clientes que você tem, e aquilo vai te tornar uma grande sumidade no assunto. Né? Então, a melhor coisa que eu fiz, né, foi ter migrado para o mercado digital. Eu me formei em 2012, então já são... Vou entregar a idade também. Eu falo que a gente vai falando por etapa. Tá, você vai em vem pílulas, assim, né? querendo tudo junto, não. Eu me formei em 2012, mas eu trabalho, né, com direito desde 2006. Em março de 2006, antes mesmo de entrar na faculdade, eu já estava fazendo estágio. E de lá até aqui, trabalhei em várias áreas, serviços em vários nichos. E você pode pensar, poxa, por que você já não se especializou de imediato? Né? Primeiro porque não dá para pensar, se fosse agora, porque a vida que a gente fala é um liga-pontos. Você é hoje, o que você é hoje está intimamente ligado a todas as experiências que você teve no passado. Então, eu sou muito grato ao meu passado como advogado, de todas as experiências que eu tive, as boas e principalmente as negativas, porque isso faz com que você pense e reflita o que você errou, onde você pode melhorar, etc. Né? E aquilo foi me moldando para, com base nessas experiências, me tornar um advogado mais preparado, mais capaz, competente para conseguir entrar nesse mercado, me especializar. Eu entrei em 2017 e agora, né, tá mais do que em condições de oferecer um serviço de altíssimo nível para os profissionais, né, para as empresas do mercado digital. Então, isso faz toda a diferença. Se eu pudesse dar uma mensagem para alguém que está começando agora, poxa, o cara é advogado, está começando, saiu da faculdade, cara, procure um nicho para você atuar e se especialize muito nele. Fique muito capaz, muito competente nele. Mas tente entender ao redor desse nicho o que está acontecendo. Não adianta você vai trabalhar com mercado na parte empresarial do direito, ou direito do trabalho, tributário, etc. Não fica só ali. Vai entender dentro das
das As empresas, né? possibilidades, Do né? mercado digital, do mercado tradicional que estão nessa área, que você pode prestar serviço, o que acontece ali? E aí se encontra em algum nicho e, cara, e se aprofunda bastante nele, que vai ser sucesso. O Danilo, e é interessante isso que você trouxe, porque na base, né? Tanto na área contábil quanto jurídica, a base é igual, mesmo. Mas vocês conversando, A base eu tenho percebido isso, que no final, por mais que tenham ramificações do que cada um faz e para onde cada um vai, parece que o ponto de partida ele é muito parecido. Ele é a base. Porque é o caso, o exemplo que o Danilo deu aqui de trabalhista. Né? Então, você tem muito advogado que vai para uma linha trabalhista. Então, qual a principal legislação? A CLT. Né? Então, tem que ter estou simplificando, não me hateiem aqui, tá? Exato, tem um monte de coisa, mas eu falo, a base primária é essa. Ok. Se eu for trabalhar com tecnologia, eu vou encontrar dentro dos elementos funções, cargos, remuneração incentivada de longo prazo, stock option, partnership, e por aí vai. Isso aqui é o topo do bolo. Porque não adianta eu construir elementos aqui, ó, do que eu visualmente quero me tornar atrativo se eu não tenho um bom bolinho ali bem feito dentro, entendeu? O brinco você olha aquele bolo de brigadeiro, é maravilhoso. Só que ele tem que continuar sendo maravilhoso quando você dá aquela primeira garfada. Então, a base, eu entendo que ela é essencial para as profissões porque ela vai te entregar aqui, ó. Tá aqui o que você precisa ter de domínio. Qual caminho você escolhe para operar em cima dele, aí é uma decisão de estratégia que geralmente, quando alguém se destaca, alguém vira e fala, pô, é um cara sortudo. Não é sortudo, né? São anos. Quantos anos você tem feito isso e aí você muda uma estratégia de posicionamento digital e aí, obviamente, você alcança o resultado que merece a partir de tudo aquilo que você entregou em anos. E eu tenho uma perguntinha para você, Danilo, uma provocação. O que você mais viu de dificuldade ou desafio nessa transição? Porque uma das coisas, até trazendo um elemento, no primeiro escritório de contabilidade, eu não decidi dentro dele nichar. Literalmente, eu pivotei, usando o termo que geralmente a galera fala, em 2013 falei, vou recomeçar. E aí saí com poucos clientes do antigo escritório e comecei uma operação do zero. Só que quando você está olhando para o mercado, que é até um conselho que você deu, e você está tocando o seu dia a dia, como que você vê essa relação do antigo, sabe? Por exemplo, do próprio direito, do advogado no dia a dia. Como que foi, talvez, quebrar as principais amarras ou crenças, etc. Que uma das minhas, eu sou da área de finanças, de contabilidade, hoje falando muito mais de finanças. Mas a carreira para qualquer contador na faculdade é você ir para aula de auditoria, uma área de auditoria ou de CFO. São as grandes carreiras de mira. E eu passei nos 3 grandes processos das 4 Big Four. E eu saí para empreender. E eu carreguei aquele peso, né, do mercado falando, porra, que cagada. Né? E aí hoje muitos falam, nossa, parabéns, isso é incrível e tal. Não, meu amigo, lá atrás você estava... Sua tese era outra. Como foi para você enfrentar esses elementos? Quais foram eles, sabe? Cara, não foi fácil, porque eu, além de advogado, tenho mais algumas empresas e... Que não para, né? Não para. A gente está sempre procurando oportunidades no mercado, mas prometi para mim mesmo que eu não abriria mais um CNPJ esse ano. Só uma ressalva, gente. Ele não abre o CNPJ. Não significa que pode ter uma outra unidade ali dentro, né? Exato. Mas foi muito desafiador pelo seguinte, Cris. Você está numa jornada muito solitária. Você tem alguns colegas, amigos que você conversa, etc. Mas essa é uma jornada solitária. E ali naquele momento de você decidir, de fato, migrar para uma área, mudar de nicho, você repensa uma série de coisas, né? E 2017, 2018 foram anos muito importantes, assim, de turning points na minha vida. Eu abri a minha empresa de localização de veículos, né, que é um outro mercado que a gente atua, de recuperação de crédito. Em 2018 comecei a trabalhar em 2017 com um novo mercado, entrei no mercado digital. Em 2018 eu tive meu primeiro filho, né, meu único filho até então. Não, 2018 eu casei, desculpa. A minha esposa já vai falar, não sabe nem quando casou, cara. Não, calma que isso tem um lembrete na minha agenda de datas importantes. Eu casei Carolina, desculpa. Eu casei em 2018. Também foi a decisão mais importante que você tomar na vida, né? A pessoa com quem você casa.
E então foram 2 anos de muito aprendizado e de muitas mudanças na minha vida. E esse início de trabalho com essa outra empresa me fez gerar aquela sensação de, será que eu continuo com esse escritório de advocacia que eu tô, que a gente ainda não estava num estágio de maturidade, tanto pessoal quanto profissional do negócio adequado, e o outro negócio começou a ter um bom resultado. Eu pensei, poxa, será que eu sigo aqui, eu continuo, o que eu faço, né? Me consultei com meu pai, etc., com alguns amigos, mas é difícil, né? Não sei se vocês já passaram por isso, mas você tá ali, a decisão final ela é sua, né? É você e mais ninguém, e as consequências das decisões que você toma são suas no final do dia, né? Por mais que você diga, fulano fez isso, ciclano fez aquilo. Não, cara, no fim das contas, o BO é sempre seu, né? Então, foi muito complicado tomar essa decisão. E qual decisão que eu tomei? Nenhuma. Eu continuei com os 2 negócios, né? E falei, vou seguir com isso aqui, muito mais inclinado para o empreendedorismo, né? Advogar não deixa de ser fazer um empreendimento, ter um negócio, mas muito mais focado nessa outra empresa. Aí começamos a buscar outras estratégias, etc. E foi assim até 2022, finalzinho de 21, início de 22. Em conversa já com meu sogro, com um grande amigo, que é o Jonatas, que é o CEO do Novo Mercado, eu resolvi, de fato, dar a atenção devida ao mercado digital e direcionar todo o foco do escritório para essa área. E onde é mais difícil, né? Porque você está dizendo não para todo o resto, né? E muitas vezes esse não, ele te compromete financeiramente em alguns aspectos, né? Então, poxa, você tem uma pessoa que, eu quero fazer um inventário. Aí o cara vem, uma proposta boa, uma ação que seria bacana. E aí você fica sempre tentado, não, vou fazer, porque isso aqui paga umas contas legais em casa. Ou eu posso fazer uma viagem, etc. Mas você tem que dizer não, porque se você não faz isso, não toma uma medida, olha, a partir de hoje, acabou. Não tem mais, eu não atuo mais nessa área, eu não pego mais esses serviços. Cara, você vai porque vai sempre aparecer. Faz uma açãozinha aqui, uma ali, e etc. Então, você precisa realmente tomar a decisão de não seguir mais em um nicho específico. Então, foi bem complicado e eu levei um tempo, né, para ter a maturidade pessoal de decidir, não, eu vou seguir por esse caminho aqui e vou deixar todo o resto para trás. Eu tenho a sensação, desculpa, Cris, Que é isso? de que os nãos que a gente fala na vida, eles são muitas vezes muito mais importantes e significativos do que os sims. Porque vocês estão falando aqui, e são áreas muito similares, né? E eu acho que aqui eu tô numa área bem diferente da de vocês, né? Originalmente formada na área da saúde, fonoaudióloga e tudo mais, mas também escolhi falar não para a clínica. Que, em teoria, seria o que me daria dinheiro mais rápido. Mas não é o que no longo prazo me satisfazeria, no sentido de hoje eu amo o que eu faço e não é mais um problema para mim trabalhar. Claro que, né, dadas as devidas proporções, tá, gente? Então, é interessante você trazer isso foi difícil dizer não, porque o dizer não era dizer não para todo o resto. E numa temporada que o mercado digital, ele ainda estava engatinhando. E se bobear ainda, né, Danilo? Ele tá no seu início. Tem muita coisa para ser explorada. E talvez tenha sido mesmo não que o Cris falou lá atrás, 2012, quando ele falou, ok, eu não sou mais um contador generalista, eu sou um contador focado nas startups. E outro ponto também que vocês trouxeram, que eu preciso fazer amarrar tudo isso, a importância de você adaptar a sua comunicação ao seu público-alvo. Sim. Tanto você, quanto ele, quanto eu, que trabalho hoje no corporativo, que não é o caminho mais óbvio para uma fonoaudióloga, a gente tem que conhecer os termos, porque isso cria uma familiaridade para o cliente. E sabendo que você sabe, gera o que a gente fala que é um acoplamento cerebral. E aí faz com que a confiança no seu trabalho e naquilo que você proporciona cresça significativamente. Então, no final do dia, nãos e comunicação talvez sejam aquela fórmula mágica para que você consiga dar seguimento ali para o que você acredita. E, Danilo, você falou várias coisas aqui em relação à formação do advogado. E você hoje é mentor de outros advogados. O que você acha que não pode faltar? Então, no que esse mercado que quer entrar no mercado digital precisa ter para ele realmente ser considerado um especialista eficiente?
Você falou um ponto bem, bem interessante que eu pensei aqui. Falei, poxa, isso acontece muito. O empreendedorismo, né, as iniciativas de negócio, elas nada mais são do que preencher um vácuo no mercado. Né? Então, o mercado digital ele é isso. Existe um vácuo no mercado, no mercado de educação muito grande. Né? Então, as empresas, as faculdades, elas não qualificam adequadamente os profissionais para o mercado. Da mesma forma que a legislação, né, Cris, ela não acompanha o mercado como um todo, as universidades, eu tenho esse pensamento também de que ela, há muito tempo, ela não vem acompanhando. Né? O sistema educacional no país como um todo, ele não acompanhou a evolução, né, da civilização. Então, hoje, nas escolas, nós ainda sentamos em fila, nós recebemos o mesmo conteúdo, ou seja, a gente está na produção, na linha de montagem lá na Revolução Industrial. Né? Então, isso nós não tivemos uma atualização, uma evolução. Ela foi muito, muito incipiente. Então, o mercado digital ele chegou para mudar completamente o status quo e vem fazendo isso com muita eficiência. A gente estava conversando aqui nos bastidores de como um profissional que faz um curso de R$2.000, ele consegue se capacitar muito bem e faturar os seus R$10.000 por mês em pouco tempo. Claro, vai exigir dedicação, ele vai ter que perseverar. Isso é uma coisa que acontece muito. A gente acaba se criando uma falsa expectativa de que é tudo fácil no mercado digital, e não é, muito pelo contrário. É um mercado como qualquer outro, mas que tem oportunidades que nenhum outro tem. Então, se você conseguir entender como esse mercado funciona e você conseguir enxergar essas possibilidades, essas oportunidades, você vai com certeza se dar muito bem. E no direito a gente percebe isso. A faculdade ela não prepara os profissionais, os advogados para a vida, os operadores do direito, né, os bacharéis. Então, você tem um vácuo muito grande ali na criação, né, desse profissional, na introdução dele no mercado. Então, uma coisa que acontecia, né, na faculdade, os professores usavam um termo em latim para se referenciar a alguma norma jurídica. Aí eles diziam brincando, se você falar desse jeito, pode subir os honorários, viu? Porque a galera vai falar, puta, o cara sabe. Cara, era brincadeira. Mas em muitas brincadeiras existe um fundo de verdade. E ali certamente tinha. Porque quanto mais você se distancia do teu cliente, no sentido de que você está numa posição superior de conhecimento, e você fala com ele olhando de cima para baixo, mais apequenado, né? Ele fica e ele tende a acatar a sua orientação. Isso era lá atrás. Hoje já é diferente. Hoje as pessoas têm a internet, tem o ChatGPT, que para mim é uma das maiores revoluções que a gente teve nos últimos anos. E você consegue consultar as coisas. Então o advogado, o médico, ele não é mais o senhor da razão, né? E então as pessoas elas questionam muito mais. Elas colocam em xeque aquilo que você fala sem mostrar que você está muito embasado. E essa comunicação, ela gera muito ruído, né, Mirna? Se você se comunica com o teu cliente, ele não entende bulhufas do que você está dizendo, para não dizer outra coisa, cara, gera um ruído ali no meio do caminho muito grande. E hoje, com a oferta de profissionais no mercado, esse ruído, ele claramente dá ao teu cliente a possibilidade dele visitar um outro profissional que, de repente, vai ser um pouco mais atencioso, vai descer no nível ali, e não que exista, de fato, um nível, que eu acho que não tem, ele só sabe mais sobre aquele ponto, mas você tem muito para ensinar sobre outras coisas. E aí você vai conversar com aquele cliente de igual para igual, vai dar as informações para ele, vai ser humilde, né? Vai entender, vai ouvir, vai pegar na mão do cara, vai saber exatamente qual o problema que ele tem. Então, e aí você vai ter muito mais sucesso, com certeza, porque a empatia ela vai acontecer e isso gera uma série de efeitos positivos nas relações pessoais e comerciais. Então você precisa, a gente precisa, né, com relação à educação, buscar muita melhoria, tem que avançar em muitas coisas para ficar minimamente próximo do que o mercado exige hoje. E falando mais especificamente na comunicação, a gente não tem nada de preparação para comunicação com as pessoas. Então, você tem um instituto no direito que é o júri popular, né? Que você vai lá, você é advogado, você vai falar para o povo sobre um caso
crime contra a vida, um homicídio, etc. E você tem que tá com a oratória muito em dia, né? Porque você tem que convencer o júri de que o teu cliente é inocente ou, se no caso do Ministério Público, que ele é culpado, né? Mas na faculdade você não tem isso. Eu tive um júri simulado na faculdade. Apresentação de algum projeto, algum caso, você praticamente não tem. É sempre o professor falando, e naquele tom sempre professoral, né? Ele nunca abre para os alunos a possibilidade de você se expressar, de você se comunicar, de você conseguir concatenar ideias. Né? Então, isso é muito, muito prejudicial. Tenho colegas de faculdade que até hoje eles tremem em ter que se comunicar na frente das pessoas. É um formato muito arcaico, né, da forma que acontece. Eu tive a oportunidade de dar um treinamento para os alunos da Sanfran. Para quem não sabe, é a Faculdade de Direito da USP. E eu fiz com eles um júri simulado. E foi maravilhoso ver que eles, de novo, né, depois do treinamento, desenrolaram aquilo. E uma das coisas que eu escutei foi justamente isso. A gente deveria ter isso dentro da grade. E até um outro ponto que você tocou, que faz muito sentido. O cliente não compra o que não entende. Então, eu entendo a questão do advogado, de usar os termos adequados. E aqui começa a primeira falácia, que as pessoas acham que precisam falar difícil para parecer que tem algum conhecimento ou uma sofisticação no que está vendendo. Quando, na verdade, o que aproxima e o que faz o seu cliente comprar é o entendimento que ele tem do seu produto. Então, quando ele reconhece que você é o solucionador daquela dor por meio de uma comunicação simples, assertiva e eficaz, é quando a gente gera essa conversão. Exato. E eu penso que, há um tempo atrás, nas nossas 3 áreas, falar difícil era visto como uma coisa que vai gerar um valor. E hoje a gente já percebe que o mercado ele vai totalmente contra tudo isso, independente de qual área você esteja. E até você trouxe outro ponto daqui, vou levantar aqui, vale também, Cris, para você essa pergunta. Você sente que o direito, as leis, elas estão acompanhando a evolução do mercado? Não, de forma nenhuma. Haja vista... Desculpa, a gente só dá aquele sorrisinho assim. Gostaria que, né? Eu já ia falar o haja vista. Não para. Não, de forma nenhuma. A julgar pela própria CLT. Uma legislação que precisava, se não ter sido abolida, substituída por uma outra legislação não tão cheia de regras. Ela está muito fora do que a realidade do mercado tem hoje, né? Então, a gente está muito... A legislação, no geral, né, desde os primórdios, ela vem para trazer solução aos problemas sociais, né? Só que ela não consegue, por uma série de equívocos, de falhas, acompanhar essa evolução, né? Então, se você imaginar que, poxa, os caras que estão lá em Brasília, deputados federais, deputados estaduais, vereadores, são os caras que criam projetos de leis, né? E quando você vai analisar como é que é feita a votação desse projeto, cara, é um show de horrores. Então, a expectativa é que a gente não diminua esse gap num tempo, porque eu não faço ideia se isso vai acontecer um dia. Eu acredito que não, né? Infelizmente, mas a gente não está muito longe de ter esse acompanhamento. Qual que é o ponto positivo, né? Para não virar tudo terra arrasada também, né? O mercado ele se regula muito, né? E muitas vezes você cria legislações para, ainda que mal e porcamente, adaptar uma realidade do mercado. Por exemplo, o MEI. O MEI, ele, na minha concepção, ele veio para organizar minimamente uma relação que existe entre pessoas físicas ali. Então, o mercado digital hoje é assim, você contrata um profissional para prestar um serviço para você. Cara, não tem relação trabalhista ali na maior parte dos casos. Claro que se você não tomar cuidado, em alguns casos, você pode ter uma identificação, né? Um reconhecimento de um vínculo de emprego. Mas na maioria dos casos, ele não existe. Então você vai lá, faz o que a gente chama de freela, né? Você faz um freela ali, edita um vídeo pro profissional, pro contratante, você presta uma consultoria. Essa consultoria, muitas vezes, ela pode ser recorrente. Tem características de uma relação de emprego? Putz, não tem. E as pessoas nem querem isso. O cara tá da casa dele, você tá da sua. Não tem horário, não tem nada. Mas a lei, ela tem uma série de entraves. E isso gera, né, uma sensação de insegurança muito grande, que faz com que você
que poderia contratar esse profissional numa outra estrutura e tê-lo ali permanentemente com você não tem, porque você fica com medo de, putz, esse cara vai me processar. E esse atraso gera um atraso no desenvolvimento do negócio, no crescimento do negócio. E esse atraso no desenvolvimento do negócio gera um efeito em cadeia gigante que prejudica o país como um todo. Então, pô, se a minha empresa não se desenvolve porque eu tenho medo de contratar, eu não faturo mais. Se eu não faturo mais, eu contrato menos ainda. Se eu contrato menos ainda, pô, a gente vira uma recessão. É assim que começa, inclusive, né, as recessões econômicas. Então, a gente está muito desalinhado, muito desalinhado. Eu não tenho essa solução e nem tenho a pretensão de trazê-la, mas a gente precisa encontrar alguma coisa no meio termo, né? Depender dos caras lá, não vai vir nada de bom. É melhor deixar eles lá, deixa aqueles... deixa aqueles caras lá, não mexe no que já tá ruim, deixa assim que a gente vai se ajustando. O que é uma grande loucura, porque o digital é uma realidade. Não é que está vindo. Não, ele já está aqui, já está fazendo morada e já tem filhos, inclusive. Exato. Então é muito louco pensar que a gente não tem leis e formatos adaptados. E até uma coisa que você fala muito, e já falou muito sobre isso nos seus treinamentos, da pejotização. O quanto isso também não impacta, né? O trabalhador e quem contrata dentro desse processo. É que muda também, Mirna, muito rápido. Eu concordo com o ponto que o Danilo trouxe, que como o formato existe hoje, de você passar pelas casas, colocar um projeto, o trâmite legal para que a gente chegue, obviamente, nas legislações e leis, etc., ele é lento, ele é moroso e parece uma brincadeira. Então, leva tempo. Eu sempre gosto de citar... Lembra o caso que eu falei? Meu primeiro contrato de investimento que eu vi foi em 2009. Somente em 2017, por meio de uma lei complementar, que nem seria o instrumento mais adequado para isso, eles reconheceram a existência de um investidor anjo. Não falando ainda de contrato de mútuo. Ele só veio numa norma, né, jurídica em 2021, quando eles passaram o marco legal das startups. E o que ele trouxe ali? Nada do que se pleiteava para o mercado de investimento, mas só aquilo que já se praticava. Eu reconheço que o contrato de mútuo é um instrumento de investimento. Falei, legal. Tipo, o mercado já fazia isso. Então, acho que até pelo tempo... que isso ocorre tem impacto, né? Vocês lembram de compras coletivas, aquela febre que teve vários portais e tal? E uma das coisas que a gente tem que fazer na área de abrir um negócio é definir um CNAE, né? Que é um código de atividade. E eu lembro que surgiu as compras coletivas, deu pico e já estava no declínio, aí saiu a Concla, né? Que é a entidade, ele falou, tem um CNAE específico para isso. Eu falei, olha, eu acho que você está um pouco atrasado. Já foi, né? E um dos problemas é que o processo de construção de uma legislação, e aí é um dos piores problemas, que aí você arrebenta com toda a lei, é o enviesamento que se dá. Então, você buscando atender pequenos grupos, né? Seja lá por qual interesse for, você muda, né? Você acaba travestindo todo o projeto de lei, que em alguns casos ele foi estruturado de forma correta para atender um grupo específico. Aí você joga ali artigos que não tem absolutamente nada a ver com o que está sendo discutido na lei. Eu acho isso um puta de um absurdo. Fala, o cara tava bêbado quando ele fez um negócio desse. É bizarro. E passa. Não, e outro, né? E aí tirando os interesses públicos, né? Total. Igual a gente teve o próprio Ministério Público movendo ações contra as grandes empresas de intermediação de transporte, né? Os grandes marketplaces como iFood, Log, por aí vai. Os caras estavam com o Ministério Público pleiteando o registro e a legalização, digamos assim, da relação com os motoristas, com os entregadores, exigindo que esses caras fossem colaboradores CLT. E aí, quando você olhava os caras, falou, não, mas eu não quero isso. Não é bom para ninguém. Só que aí você tinha a mão ali do Ministério Público em cima disso. E aí, até fazendo um gancho dentro disso, a gente falou aqui, isso são provocações muito técnicas, né? Sobre decisão, sobre caminho e etc. E quando eu falo, por exemplo, com outros advogados, eu tenho uma puta dificuldade, às vezes, de conseguir alinhar algumas questões, porque eu vejo uma visão muito técnica e não uma visão de solucionador de problemas, uma visão mais empreendedora, né?
E aí a gente falou sobre uma base aqui, que eu concordo, né, de faculdade, que ela leciona, traz conceitos que hoje não tem aplicação prática, né? Quando a gente fala do mercado digital, vamos falar só de cursos, eu acredito que a gente tem muito mercado ainda. Porque o que mais você vê são cursos complementares a formação tradicional, né? Formações tradicionais. Exige, o mercado, vou para o digital, marketing hoje exige essas competências. Quando você olha para uma grade de uma universidade, ela não te atende, então você precisa suprir isso de alguma forma. Quando um cara sai de uma faculdade de contabilidade, ele não entende nada, ele não tem de comunicação, de gestão de pessoas, de gestão de negócios. Tão um pouco de empreendedorismo. De empreendedorismo. Né? E isso é uma das coisas que eu mais vejo de ausência, né? Você incentivar esses comportamentos ou essas competências que faz com que o cara ele não tenha só um caminho técnico, mas ele pode ir para um caminho de empreendedorismo. Ou, se ele empreender, oferecendo, por exemplo, direito como o serviço que ele faz, o contábil ou comunicação, os profissionais eles ainda são muito apegados à técnica, né? Eu fiz um plano de desenvolvimento esses dias que o profissional fez exatamente essa pergunta. Para qual caminho eu vou? Para o técnico ou para minhas competências comportamentais? Eu falei, hoje, se você já fazer um 70-30, tá bom. 70 na base, porque obviamente você quer ser um bom contador, um bom advogado, você tem que saber. E 30, você tem que rodar essas competências, porque obviamente você não vai amanhecer um ótimo comunicador, né? É necessário treino. Como que você vê essa relação hoje, sabe? Dessa visão técnica, visão mais empreendedorismo? Você acha que isso dentro do mercado do direito ainda é um mito, né? Existe os profissionais que eles enxergam ser muito bom já garante que eu seja um cara contratado por isso, que talvez limite e trave esses caras? Cara, essa pergunta é muito boa pelo seguinte, a gente tinha essa falsa impressão na faculdade, né, de que você se formou em Direito, você vai sentar sua bunda no seu escritório, na cadeira do seu escritório, e os clientes vão começar a chegar. E aí você se arruma bonitinho, põe um terninho e tal. Mas não é assim que acontece. Foi assim que aconteceu comigo. Eu cheguei no escritório, nós abrimos o escritório, resolvemos empreender. Eu sempre tive o pessoal chama de veia empreendedora, né? Minha família é de empreendedores. Só que o que aconteceu foi isso, não chegava ninguém. Eu falei, caramba, não me contaram esse negócio nessa história. E para além da capacidade técnica, você tem que reunir uma série de outras competências para você conseguir, de fato, ser um profissional de excelência, né? Passa pela comunicação, passa pelo comercial. Cara, a gente não tem absolutamente nada de comercial na faculdade, nada. Beleza, deveria ter de fato? Não sei. Mas incentivado a isso, nós deveríamos ser com toda certeza. Deveria ter uma grade de comunicação e oratória na faculdade? Talvez sim. Muito por conta da peculiaridade da profissão. Mas ainda que não tivesse, nós deveríamos ser incentivados a isso? Com toda certeza. Então, o que eu vejo é que os profissionais ainda hoje acreditam que a faculdade basta, né? Cara, e ela é só um percentual, um pedaço muito pequeno da tua capacitação. Mal você sai de lá um profissional adequado. Uhum. Né? Até por isso que a gente fala de lifelong learning. Exato. Então, é você continuar se desenvolvendo. E não é nem se desenvolvendo dentro desse tradicional que você trouxe, né, Dan? Então, legal, você sai da faculdade. No caso de um médico, fonoaudiólogo, físio, a gente é quase mandatório que a gente tenha uma especialização. Então, a primeira coisa que eu fiz quando eu saí da faculdade foi fazer uma especialização em voz clínica. Não bastasse, eu falei, vou continuar estudando, vou fazer uma especialização em voz artística. Então, isso é importante? É. Mas o que, para além dessa formação tradicional, você pode fazer? Será que, de repente, participar de grupos de discussão, networking, ou coisa do tipo, para você escutar novos termos, novas abordagens, e, de repente, isso também ser uma forma de você formar opinião sobre o assunto? Então, a importância dessa continuação, mas para além do seu nicho. Eu vejo como isso um ponto de muito diferencial. Então, até vocês dois fizeram isso também. Então, não acho que na faculdade falavam de startup. Nem na época que você se formou, não tinha nem esse termo, eu acho, né? Startup. Não. Eu brinco que eu me formei em contabilidade entendendo em cima de indústria, ponto. E lojinha. Nem comércio era, né? Nada assim. Até os exemplos, você vai montar um negócio, aí os jogos que a gente às vezes tinha dentro de sala como estudo de caso,
era você é uma indústria de fabricação de tal produto e etc. Então, não se concebia ali mesmo um conceito de uma empresa de serviço que poderia trazer elementos ou até mesmo uma empresa de comércio. E uma fala que você trouxe, Mina, geralmente eu sou indagado, assim. Hoje, quando a gente trabalha com desenvolvimento de pessoas, é um privilégio de algum momento você estar como um mentor para a carreira e desenvolvimento deles, né? E geralmente o pessoal fala assim, cara, faça uma pós-graduação. Aí a minha pergunta é, qual é o seu objetivo? Perfeito. Porque hoje o que eu vejo da pós-graduação, que era para lapidar aquilo que seria a base, né, da nossa entrega, eu prefiro, hoje, é que não é uma recomendação, mas dependendo da sua trajetória ou carreira, você trazer outros elementos com aquele mesmo investimento que vão te tornar um profissional mais preparado para o seu nicho. Ou para a sua atuação profissional. Perfeito. Obviamente, você vai para a área de tributário, né? Que é o que eu fiz. Eu fiz uma graduação em contabilidade e fui para uma pós-graduação em direito tributário. Porque é um mundo paralelo, né? Dentro dessa estrutura. É um manicômio. Exato. Eu lembro, a gente falando de comunicação, cara, imagina, na primeira aula eu era o único contador, 21 advogados. Aí a primeira vez que eu sentei, eu falei, tô fudido, né? Mas vamos lá. E aí começou o debate do primeiro papo, e aí eles falaram assim, gente, vamos discutir a hermenêutica aqui. Aí eu falei, deixa eu dar um Google aqui rapidinho. E é um desafio, né? Dentro dessa estrutura. E no direito, eu acredito que tem um ponto, um agravante, que é no direito, você tem uma série de empregos públicos, né? O funcionalismo público, você está no top do funcionalismo público se você é um juiz, se você é um advogado do Estado, um advogado da União, etc. Então, o profissional do direito, ele entra na faculdade já totalmente enviesado para concurso público. Ele não faz a menor ideia do que ele quer fazer. Ele quer o que paga mais. Né? Então, se você pegar... Eu já fiz esse desafio lá na faculdade para alguns colegas. Poxa, mas se o juiz ganhasse 5 continhos no mês, você ia? Aí não, né? Pô? Então, a gente perdeu muito isso da pessoa ela ser vocacionada. As pessoas não têm vocação. Mas hoje, cara, eu quero ir para onde paga mais. Beleza, é seu argumento, só que isso não se sustenta no tempo. Né? E é o que eu falo. Aqui em São Paulo, né, eu moro em Santos. Aqui em São Paulo, você é um cara que... eu sou um advogado, tô ganhando meus 3 contos ali, me matando de estudar para um concurso, etc. Eu sou um inscrevente, ganho lá ali uns 5, 7 mil reais por mês. Passei num concurso. 30 pau de contra-cheque. Puta, que maravilha. Cara, sua vida muda. Bacana, ela muda. Aí o que você vai fazer? Você vai comprar um apartamento para você e sua esposa. Aí você quer morar ali na Vila Olímpia, no Itaim. Aí você quer ter um carro bacana, você quer ter uma vida adequada à tua nova realidade. E a realidade dos seus vizinhos. E aí quando você percebe que, principalmente aqui em São Paulo, é um mundo, né? A capital financeira do país, que aquele seu vizinho é um baita de um empresário que fatura muitos milhões por mês, você pensa, puta, eu sou um pobre, pé rapado, que ganha 30 mil reais. Muda o referencial, né? É a régua. Você subiu a régua, só que, cara, 3 meses depois, você já tá atolado de conta, porque tua mulher tá indo no melhor cabeleireiro da cidade, você tá comprando o terno mais caro, teu filho tá na melhor escola. E aí você viu que o funcionalismo público não é tudo aquilo. Né? Então, e aí você passa a ser um profissional... que você não tem aquela vontade, porque você não é vocacionado. Então, você não tem nenhum interesse em, de fato, prestar um serviço bacana. E isso é muito ruim. Médicos sofrem desse mesmo problema também. Você mais vê hoje adolescente de 17, 18 anos querendo ser médico, só que o cara não tem a mínima vocação. Isso é pior ainda, porque você vai salvar a vida das pessoas, ou supposed to, né? Supostamente. Então, você tem que salvar a vida das pessoas. Cara, você tem que entregar a sua vida a essa profissão. Você tem que ser realmente vocacionado para aquilo, senão você não presta. Né? Eu não quero ser atendido por um médico que não tem vocação, não é vocacionado, que está ali só pela grana, só pelo contra-cheque no final do mês. Então, a nossa faculdade, o direito, tem esse problema. E a gente sofre muito com isso também, porque juízes que não são vocacionados, que não gostam da profissão deles, eles entregam um serviço ineficiente. Eles entregam um serviço que não atende aos anseios da sociedade. Então você vê um monte de mazela que acontece aí. Isso começa da onde? Da base, chega lá no STJ, no STF, você tem essas várias decisões absurdas que acontecem. Então, infelizmente,
Isso ainda existe, está muito presente na faculdade. Eu estou bem distante já há muito tempo. Desde que eu terminei a faculdade, eu pisei lá uma vez para doar uns livros só e mais nada. E ainda eu vi que tinha lousa de escrever. Eu falei, caramba, tem esse negócio ainda. Mas e felizmente, né, trazendo um contraponto, existem mercados que estão crescendo muito, como o próprio mercado digital. Por exemplo, você tem a função, né, a graduação da secretária executiva, sei lá, graduação de 4 anos, e você vai trabalhar com executivos, etc. Tem uma graduação, um curso livre, que é assistente virtual, secretária virtual. Claro, as capacidades ali, elas são menores, né? Quando eu digo capacidades, é com relação à grade, né, de competências, elas são menores para assistente virtual, mas, poxa, é uma profissão que eu sou muito fã aqui do mercado digital. Por quê? Você pega uma moça que, cara, ela terminou o seu ensino médio, fala bem, se comunica bem, ela tem uma organização, ela faz um curso que ela paga, né, como eu falei, paga R$2.000, cara, ela tá ganhando muito bem. Em pouquíssimo tempo, mais que muito advogado que fez 5 anos, mais que muitos engenheiros, mais que muitos contadores. Então, você vê que abriu-se para a população uma possibilidade que não existia antes. Democratizou. Você democratizou. É o que a gente estava falando, né, dos 6Ds do desenvolvimento da tecnologia. Então, a gente está no período ali da democratização, né? A gente já disruptou esse mercado, está democratizando, vai democratizar cada vez mais. Então, eu sou realmente um advogado muito apaixonado pelo nicho que eu tô. Eu não tenho pretensão nenhuma de sair do mercado digital, de deixar de ser advogado. Eu quero levar isso, seguir nessa profissão até onde ela seguir também. Se ela mudar, tiver alguma alteração, e naturalmente vai ter, como a gente está falando, o mercado ele sequer começou, né? Ele tem muito a acontecer ainda. Eu vou me adaptar da forma que o mercado exigir, né? E é isso que a gente tem que fazer enquanto profissionais. Então, eu sou fã demais desse mercado, e eu acho que as pessoas têm que procurar deixar um pouco de lado a remuneração. Ela é de fato muito importante, põe comida na sua mesa, mas quanto mais vocacionado você for para fazer uma coisa, né, quanto mais você gostar daquilo que você faz, mais dedicação você vai ter. Porque num sábado à noite que você está sem fazer nada, já rolou ali o Netflix inteiro, não tem nada de interessante. Cara, deixa eu ver alguma coisa aqui. O que você vai fazer? Cara, você vai fazer o que você gosta. Né? Aí, a partir do momento que você faz o que você gosta, você eleva a tua capacidade como profissional. E a partir do momento que você eleva a tua capacidade como profissional, você entrega um serviço muito melhor. O teu cliente fica satisfeito, ele te contrata, ele te referencia para outras pessoas, e você cria uma espiral totalmente positiva, né? Em torno de você. Então, beleza. Cara, não tá indo muito bem, mas e se der tudo errado? No mínimo você vai ser feliz, né? Você tá fazendo aquilo que você gosta. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar muito mais isso do que só números e números, porque a chance de você quebrar a cara é muito grande. Tem muito concurseiro, né, que a gente chama aqui. Eu quero estudar direito, eu quero ser juiz, quero ser promotor. Cara, tem um chão, são 3 anos de estudo, tem a prática na área. E se você não tiver muito empenhado, isso não se sustenta. O dinheiro pelo dinheiro não se sustenta. Você não vai conseguir chegar lá. É por isso que a maioria não consegue. A maioria sequer consegue passar no AB, não sei lá quanto está o nível de reprovação, mas é altíssimo. Então, precisa de empenho e de dedicação. E, cara, infelizmente, a maioria das pessoas não tem. Sei lá, por preguiça ou por falta de vocação naquilo que está fazendo, né? Entrou na área errada, entrou cedo demais, deveria ter pensado mais. Então, tem uma série de fatores ali que compõem esse resultado. Legal. Daniel, você falando isso, né? A fala dele já remete que ele não é um cara técnico, né? Ele é um cara que empreende em cima de uma área. E trazendo soluções, né? Eu gosto muito do que você falou das possibilidades que a nossa atuação como empreendedor, ela vai além da grana, do cheque ali que cai na nossa conta. Na hora que você prepara um mercado com advogados que vejam a oportunidade do digital, você não está criando concorrência, né? Você está criando autoridade e posicionamento no mercado. Exato. Que é gigante. Né? E eu concordo muito com isso, e é o que a gente tem tentado fazer no nosso lado aí de finanças também. Né? Dar o acesso a uma formação complementar. E você trouxe muita provocação, né? E eu tenho uma última provocação para fazer para você, indo aí para o finalmente do nosso papo. No livro, né, no Guia de Mochileiro,
O número 42, ele representa ali as respostas para a vida, para questões gerais do universo. Para você hoje, o que seria o código 42, olhando tanto para a sua vida, assim como por essa jornada empreendedora, né? Qual é o significado para você? Cara, uma bela de uma pergunta, né? Olha, para mim, o que seria esse código 42 tá muito ligado a isso que eu comentei, de você procurar ser efetivamente feliz no que você faz. O primeiro projeto, né, que a gente tem, que todo mundo tem que ter, é o projeto de família, né? A sua esposa, o seu marido, seus filhos, etc. Ou ainda que seja só a família no contexto homem e mulher, e etc., e suas variações. Mas, para mim, é isso que fundamenta, é a partir daí que a gente se entende enquanto ser humano e a gente entende o nosso papel, o nosso valor na sociedade, né? E é a partir daí que as coisas, que tudo irradia, que as coisas começam a acontecer e florescer. Então, é a partir desse estado, né, que você se entende qual que é o teu papel aqui, o que você tem que produzir, que você consegue florescer e trazer coisas boas para as outras pessoas. Já me perguntaram, né, sobre, poxa, mas por que você faz? Você ensina advogado a trabalhar no seu mercado. Cara, eu sou só uma pontinha, né, dentro desse mercado. E se nós criarmos um movimento de entrada de bons profissionais nesse mercado, ele vai se revolucionar, né? Ele vai mudar. A gente vai conseguir trazer uma melhora, uma eficiência muito grande, né, na gestão jurídica e etc. Então, isso como que isso surge, né? Cara, é o amor pelo que faz. É como eu falei. Hoje eu me considero muito feliz no que eu faço. E a partir desta felicidade, que, de novo, começa da base da sua família, você começa a irradiar esse senso de dever, né? E buscar ser generoso com aquele mercado que te deu tanto e procurar ajudar, auxiliar outros profissionais que querem entrar nele. Então, considero isso como meu código 42. Excelente resposta. Que episódio, hein, Cris? Foi bom, hein? Foi ótimo. Dan, muito obrigada pela sua presença. Deixa aí pra galera suas redes sociais, seus contatos, pra gente te seguir e saber mais o que você está aprontando nesse mercado digital. Gente, eu queria agradecer demais pelo convite. Estou muito feliz em estar presente aqui. A Birna é uma querida, uma grande amiga que o mercado digital me deu. Então, vocês vão fazer muitos amigos nesse mercado. Tem gente muito bacana. O Cris, parceirão. A gente tem muita coisa em comum. Fazemos aniversário no mesmo dia. Que eu falei para ele, eu te entendo, cara. Me senti compreendido hoje. E, poxa, fico feliz demais. Foi muito bacana estar aqui com vocês. Eu ficaria o dia inteiro aqui, se vocês quisessem. À vontade. E minhas redes sociais, o meu Instagram é danilo.oliveiramelo. Lá a gente tem conteúdo todos os dias para os advogados que querem trabalhar no mercado digital. Para quem também está no mercado digital, começando a trabalhar ou já presta seus serviços e quer ter alguma orientação jurídica, saber o que fazer, né? Pode me acessar ali no Instagram. Tem um Instagram também do meu escritório, que é Danilo Oliveira Advogados. A gente entrega conteúdo para o público final ali, como eles precisam fazer para proteger os seus negócios, para se organizar e poder crescer, se desenvolver da forma mais segura e tranquila possível. Então, são essas as minhas redes sociais. Eu estou super à disposição. Mandem direct, caixinha de perguntas. E jobs. Que a gente tá aí. E a sua? Cristiano.ffreitas. Inclusive, vejam os meus últimos conteúdos e deixem os feedbacks lá, hein? Tá imperdível, hein? Tá imperdível. Por aqui, @MiaBolraf em todas as plataformas e nós somos @Código 42 Podcast no Spotify e no YouTube. Obrigada pela sua audiência. Manda esse episódio para quem precisa saber disso. A gente se vê na próxima. Tchau. Valeu.